Como é a vida de uma brasileira morando no Egito? Muita gente pergunta como uma brasileira consegue largar o Brasil e vir morar no Egito, um país conservador, tradicional, com uma cultura completamente diferente do Brasil, ou do Ocidente, falando de uma forma geral. E hoje eu vou contar para vocês os prós e os contras nesse vídeo, mas vou focar mais nos contra, porque é aquela parte que ninguém conta. Bom, mas antes da gente começar, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like desde já para não esquecer e me seguir lá no Instagram, porque caso o YouTube não notifique você, eu vou notificar por lá. E se der para você divulgar o canal para poder a gente chegar nos 90 mil e me marcar lá no Instagram, eu reposto sempre que possível. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zaed Oficial. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é a vida de uma brasileira que mora aqui no Egito. Aquela parte que ninguém sai falando, né gente? Porque são as partes mais privadas da sua vida. E sim, existem muitas partes que não são tão boas assim e que nunca passa. Você aprende a maquiar, sabe, essas situações, mas nunca você vai ser completamente parte dessa sociedade. Por quê? Porque você não ri das mesmas piadas e eles não riem das mesmas piadas que você, porque você é brasileira e eles são egípcios. E isso, gente, faz uma diferença muito grande nos relacionamentos de uma forma geral. Eu amo viver aqui, eu amo o Egito, eu amo o cheiro do Egito, eu amo as pessoas com quem eu me relaciono, eu amo todo mundo, mas claro que eu sinto saudade de ir num barzinho com as minhas amigas, a gente dar risada dos mesmos desenhos que a gente assistia na infância, de contar detalhes de coisas que cada uma passou, das suas experiências na escola, experiências na faculdade. Quando eu sento com as minhas amigas aqui no Egito, elas têm essas conversas da época delas. Então os desenhos que elas assistem eram desenhos egípcios, desenhos que eu tive com o tempo, eu tive para poder rir das coisas que elas falavam, ter que assistir aqueles desenhos para poder não ficar boiando nos assuntos. E aí você vai falar assim, e conseguiu? Não, porque as piadinhas contadas dentro dos desenhos infantis egípcios, eu não entendo. Primeiro que são coisas assim muito... a forma da comédia deles é diferente da forma da nossa comédia. E outra coisa que a maioria dos desenhos de infância dessas pessoas eram em árabe clássico, é um árabe que eu não domino. Então aqui já começa a primeira situação de choque cultural. A outra coisa também é que você nunca vai se sentir completamente acompanhada. Você pode estar casada com o amor da sua vida, você pode estar com a melhor família do mundo, você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, você pode ter as maiores joias, as maiores roupas, os melhores amigos do mundo, mas sempre vai ter um buraquinho ali no seu coração que sempre vai ser o lugar do seu país, sabe? Então você sempre vai sentir um vazio dentro de você. E sim, principalmente nessas situações como eu citei agora mesmo, quando você tá numa roda de amigos e começam a rir de piadas que você não entende. Quando você conta uma piada na língua deles, mas a sua forma de contar aquela piada é uma forma brasileira. Quando você vai, por exemplo, num churrasco, e o churrasco é uma coisa completamente diferente daquele churrasco brasileiro, onde você tem sua cervejinha, sua carne ali no espeto. Não, eles vão assar hambúrguer ou costela de carneiro e vai estar todo mundo tomando chá e tomando suco. Claro que tem as exceções, no caso daqui dos nossos amigos, a gente toma uma cervejinha porque são um povo mais virado no giraia. Mas na maioria dos lugares, quando eu sou convidada para um churrasco no jardim de um amigo, é suco, é refrigerante, são coisas desse tipo. E assim, por mais que a pessoa more 20 anos aqui no Egito, sempre ela vai ter uma situação ou outra na qual ela não sabe como resolver, não sabe desenvolver. Eu já contei várias situações aqui pra vocês. O caso da praia, por exemplo, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, que eu falei um monte de besteira ali. Por quê? Porque eu achava que eu estava entendendo o que eles estavam falando. Isso porque eu falo árabe perfeitamente bem. O árabe egípcio eu domino 100%. E sim, eu entendi uma palavra, não era palavra, era uma expressão, uma forma como eles usavam uma determinada palavra que não tinha o mesmo sentido na palavra literale.
Não era a mesma forma literal da palavra, era a forma da expressão. Eles usavam como uma gíria local para se referir a uma situação. E isso acontece muito. E agora você imagina as brasileiras que moram aqui no Egito, ou as estrangeiras, que não sabem falar o árabe. Passa pior do que isso. Uma outra coisa é quando você tá ali num baita de um calor e você quer ir no supermercado. E para você ir no supermercado, e isso porque eu moro num bairro muito bom e num bairro muito moderno. Mesmo assim, eu tenho que, se eu for no supermercado, eu tenho que colocar uma camiseta, eu tenho que colocar uma calça comprida ou uma saia comprida, sendo que eu poderia no meu país ir com uma regatinha, um decote, uma mini blusa, uma mini saia, e não pode aqui no Egito, não dá. Principalmente se você vai sair sozinha, porque você vai passar perrengue? Vai passar perrengue. Alguém vai te tocar? Não basicamente, mas você vai ouvir aquelas piadinhas que a gente não gosta de ouvir, sabe? Tipo, oi, e aí, meu amor? E aí, tá facinho? Sabe? Vai ouvir? Vai ouvir. Você vai gritar? Vai, mas aí é assunto para outros vídeos que vocês já têm aqui no canal. Mas olha, acho que a pior parte de todas elas é justamente a parte da solidão. Porque sim, por mais que você fale o árabe, por mais que você tenha muitos amigos, sempre você vai estar ali, sabe, sozinha. Seu marido, se você é casada, não fala, ou sua esposa, né, no caso falando dos estrangeiros de uma forma geral, sempre a família dele vai estar em primeiro lugar. Então assim, se vocês estão, por exemplo, preparados para ir para um jantar à luz de velas com um restaurante reservado, se a mãe do cara ligar para ele e falar que ela está passando um perrengue, que ele precisa socorrer, ele vai falar, amor, desculpa, mas eu preciso socorrer minha mãe. Então sempre a família dos egípcios está em primeiro lugar. A outra coisa também é que você, meu amor, sempre você vai estar de patinho de fora da água. Porque assim, quando se junta uma cambada de brasileiro, por exemplo, que tá todo mundo ali falando de futebol, tá mulher, homem ali falando de futebol, falando de samba, falando de reality show, falando de qualquer coisa, que são assuntos que acontecem dentro do Brasil. Se tem uma pessoa estrangeira que mora há 20 anos no Brasil, essa pessoa não vai estar completamente inteirada dentro dos assuntos. Nunca vai estar. Então isso é uma coisa que acontece assim, 90% das vezes que eu vou para um grupo grande de amigos, sempre acontece um momento aonde todo mundo começa a falar de vários assuntos que a maioria daqueles assuntos eu não sei do que eles estão falando. Por quê? Porque eu não assisto novela egípcia, eu não assisto filme egípcio, eu não gosto. Então eu não me interesso por esses assuntos. Aí eles começam, por exemplo, no Ramadã, a falar das novelas e eu não assisto. Então eu fico sentada, escutando, não entendendo golhufas do que eles estão falando. Entendo o significado de tudo? Entendo. Mas eu não sei quem é o Ahmed que casou com a Khadija, eu não sei quem é o Muhammad que traiu o Mahmoud. E aí eu fico assim, ouvindo ali as histórias e sento, fico calada, fico quieta. Aí acaba que eu fico o quê? Quietinha, mexendo no meu celular. E aí chega alguém e fala assim, ué, você não tá feliz, não? Aí eu falo, não, eu tô, mas eu não tô entendendo do que vocês estão falando. Ah, por que você não assiste então as novelas pra quando você vier da próxima vez você ficar mais inteirada? Amor, eu acho, assim, minha opinião, inclusive se tem alguém aqui que mora em outro país, fora do Egito, há 20 anos ou há 10 anos e passa por uma situação, sei lá, uma dessas situações, me conta aqui nos comentários pra eu saber. Porque eu acho que esse é um caso de estrangeiros que moram fora dos seus países. Qualquer imigrante, eu acho que passa por essas situações. Porque por mais que você fale a língua, por mais que você seja casado com alguém um local, uma vez ou outra, não é sempre, claro, mas sempre você vai passar por uma situação ou outra na qual você não sabe do que está sendo falado. E isso é uma coisa muito ruim que pouca gente fala. O que eu falei pra vocês até agora foram as partes que me incomodam, são as partes assim que seriam, negativas, né? Agora a parte boa é a parte que aqui é muito seguro. Então assim, por mais que as pessoas aqui, alguns comerciantes, né, como eu até citei no vídeo passado, um prestador de serviço vai tentar te enrolar ali no preço, você vai pagar em alguns lugares um preço diferente de um egípcio, mas aqui é um país muito seguro. Então é um país onde a polícia funciona muito bem, as leis locais funcionam muito bem, a justiça é mais rápida. Então, tipo assim, se teve um perrengue ali com
uma pessoa que, sei lá, pegou um objeto seu ou te deu um golpe, se você vai denunciar, você vai ter um retorno muito rápido disso e as coisas andam muito rápido. Outra coisa também é que as pessoas são muito caridosas aqui no Egito, né? Isso muito parecido com o Brasil. O egípcio, de uma forma geral, ele é muito parecido com o brasileiro. Eles são prestativos, eles são carinhosos, eles são engraçados, tudo eles dão um jeitinho pra poder te fazer sorrir. Claro, existem as pessoas ruins? Existem, como existe no Brasil? Existe. Existe no Egito? Existe. Mas eu acho aqui, de uma forma geral, os egípcios são muito parecidos com os brasileiros. Demais, assim. Sabe aquelas coisas de fazer trocadilho com as coisas, sabe? Várias situações que são bem parecidas. A comida daqui é muito boa também. A gente sente falta de uma coxinha, de um feijão? Sente. Sente falta de uma tapioquinha? Sente. De um pãozinho na chapa com manteiguinha derretendo? Sente. Mas a comida daqui também, assim, se a gente sabe procurar, se a gente sabe se informar, também tem muita coisa que é parecida com a culinária do Brasil. E assim, de uma forma geral, é gostoso morar aqui. E eles fazem de tudo para você se adaptar muito fácil, né? De uma forma geral, quando você fala que você é estrangeira, ou estrangeiro, né, no caso, eles tentam fazer você ficar confortável, você se sentir em casa. Mas sim, sempre, como eu falei no começo do vídeo, sempre você é uma estrangeira ou estrangeiro morando num país estranho, né? Você não tá no seu país. Então sim, essas coisas acontecem de você se sentir um patinho fora da água, mas eles fazem de tudo para você se sentir bem. E uma coisa também que eu já citei em vários vídeos aqui no canal, que eles são pessoas que não deixam, por exemplo, eles não deixam os pobres, né, as pessoas que têm uma situação de vida monetária ruim, passar fome. Isso é uma coisa que me conquistou muito, sabe? Aqueceu meu coração quando eu descobri que não existia pessoas que morriam de fome no Egito. Eu falei, gente, como pode, né? Com tanta gente passando fome no mundo, o Egito, que é um país pobre também, não tem essa situação. E isso é uma coisa a se pensar. Uma outra coisa que eu acho um ponto super positivo nos egípcios, que eles são religiosos. E aí muita gente vai falar assim, mas isso não é um ponto tão legal. Não, gente, é um ponto muito legal, sim. Porque assim, independente da religião, claro, a maioria da população egípcia é muçulmana, mas nós também temos uma pequena parte, que eu acho que é de 5% da população, 5 ou 10%, que é cristã. Quando eles são muçulmanos ou cristãos, eles são muito religiosos. Então eles sempre vão pensar muito antes de fazer alguma coisa errada para poder não ferir as tradições da religião. E isso acaba, sim, construindo uma bolha benigna na sociedade, porque eles evitam coisas como roubo, coisas, né, aquelas coisas que a gente não pode falar o nome. Então, além das leis proibirem, serem muito severas para isso, também as pessoas, que é o caso que eu conto para vocês, no caso de quando tem alguma coisa, perrengue na rua, que um cara bateu, passou a mão em você e você grita, quando as pessoas vêm te socorrer, elas vêm justamente porque elas são pessoas tementes a Deus. Então, vendo que aquela pessoa tá fazendo uma coisa que vai contra as regras de Deus. Então isso é uma coisa que é muito benigna aqui no Egito. E assim, eles têm pavio curto. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eles têm pavio curto, ao mesmo tempo que eles estão ali brigando com você, quando eles percebem que a pessoa ficou nervosa, tá ali já perdendo o controle, eles recuam. E isso é uma coisa também que eu acho muito legal. Isso impede muito aquela coisa da violência urbana, né? Que a gente tem muito por muitos países do Ocidente, aquela coisa de uma pessoa tá brigando e ali de repente, crap, dá cabo da outra. Aqui isso acontece? Claro que acontece. Estamos falando de seres humanos, planeta Terra, mas não acontece com tanta frequência como no Ocidente, justamente pelo fato da religião, né, ali segurar a cabecinha maluca de algumas pessoas. E a família, que lá no começo do vídeo eu dei como ponto negativo, né? Dessa coisa da família, isso também acaba sendo muito bom, porque aqui eles têm muito apego à família. E isso acaba fazendo com que as pessoas se tratem muito bem. Porque aqui é muito comum eles falarem assim, não pode fazer isso com uma mulher porque ela é filha de alguém. Então eles se colocam na situação, vamos supor, de um homem. Um homem pensa em fazer uma coisa com uma mulher. Se ele é uma pessoa de boa índole, ele vai pensar assim, não vou fazer porque ela é filha de alguém também. Assim como eu tenho a minha filha, ela é filha de alguém. Então essa coisa da família, isso dá um brio muito grande à sociedade.
claro que tudo tem exceção, tá? Já os malucos aí de plantão não vai vir me criticar que eu estou passando pano. Não tô, não. Como tem coisas positivas, tem coisas negativas e existem exceções para tudo. Porém, numa forma geral, eu acho que é muito importante sim o fato deles serem religiosos e o fato deles terem essa coisa da família ali muito agregada na vida cotidiana deles. Então isso é uma coisa que me faz amar morar aqui. E assim, penso um dia ir pro Brasil? Penso, às vezes eu tenho umas recaídas, claro, porque eu quero sentar com as minhas amigas, com a minha família, com todo mundo e viver o dia como uma brasileira. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu pretendo morar aqui no Egito ainda por muitos anos. Mas tudo muda, a gente nunca pode falar que tudo é para sempre, porque nunca é uma palavra que nunca deve ser dita, porque nunca é muito tempo, né? Bom, se você chegou até aqui, por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo, por favor, nas suas redes sociais, deixa seu like e tamo junto. Um beijo!